Olá, meu nome é Marcos. Vamos começar agora o podcast da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estamos aqui com José Antônio Fonseca dos Santos, mais conhecido como Zé Dona Flora. Vamos começar. Qual é o propósito central do Espaço Rural Dona Flora e que necessidade da comunidade de Alcobaça ele veio suprir? Então, a proposta do Dona Flora é de promover o desenvolvimento social, contribuindo com a emancipação do jovem na comunidade, ele sendo um protagonista, também possibilitar o desenvolvimento cultural local, criar novas perspectivas de vida, lutar contra as violações do direito da criança e do adolescente. Esse é um dos cargos-chefes, utilizando a música como ferramenta principal, Então, objetivando esses pilares como o educacional, o sócio e o ambiental, na construção, na formação de cidadãos e utilizando a música como ferramenta principal nesse processo educativo. Então, impacta, tem um impacto muito grande na comunidade. Nós já tivemos muitos jovens que hoje já assumem outros espaços culturais ou não culturais, mas que o projeto lhe deu toda essa bagagem para que ele se desenvolva e contribui com a comunidade. Além, só reafirmando a questão cultural, que é muito forte a música em si. Quais atividades regulares acontecem lá e como elas impactam diferentes públicos? Então, a gente funciona de segunda a sexta-feira, nos 3 turnos. De manhã e pela tarde, o atendimento é crianças e adolescentes, À noite, jovens adultos e a terceira idade. E aí, na parte da manhã e da tarde, a gente tem aulas conhecido no coletivo como orquestras, orquestra sinfônica, iniciação musical, orquestra de flautas, camerata de violão, coral, banda de percussão, dança afro, carimbó. Temos também a educação ambiental que acontece toda semana também. Então são diversas atividades que acontecem na parte da manhã e da tarde. No período da noite, ela tem um intuito muito mais terapêutico, em que as pessoas vão para lá, claro que vão aprender, mas tem muita essa questão de encontros, de momentos de oportunidade que não tiveram, para aprender a tocar esses instrumentos, que é violão, tem um grupo de violão, teclado, dança e também, com exceção da filarmônica, que são jovens, tem os ensaios à noite. Como surgiu a ideia de criar um festival dedicado à música instrumental em Alcobaça? Então, esse festival é idealizado por José Antônio Fonseca dos Santos, surgiu com o intuito de possibilitar à comunidade o acesso a um estilo musical, não é um estilo, é verdade, um meio musical onde se trabalharia mais a parte instrumental, e com qualidade. Aí vira música erudita, música popular, Então essa foi a intenção também de promover na baixa temporada, o turismo, Então a ideia também foi muito voltada para isso aí. Já acontece em outubro, ainda tá na baixa temporada, claro que nas vésperas, Mas é com esse intuito também de trazer para a comunidade, uma alta, na baixa, uma alta de público, desenvolvendo o turismo, então, de diversas áreas. Então, assim, o festival ele tem
esse objetivo, né? Aí vem a questão que é interessante, que é a criança que está iniciando a música, ela dividir, ter espaço no palco, né? Ela dividir o espaço dela com grandes músicos renomados, professores, artistas locais. Então, criar esse diálogo entre eles, né? E também aquela coisa, antes de ser cantor, eu sou músico instrumentista. Então, eu via muito essa questão também da necessidade do músico instrumentista ele aparecer, né? Também ele ter essa oportunidade de contar a sua história através do instrumental, ele mostrar as suas técnicas, né? Que às vezes em um show, acompanhando alguém, não consegue mostrar, né? Então, e valorizar, né? Esse profissional. E tem outra coisa interessante que o festival tem, que é cada ano que faz o festival tem um tema, né? Tem um tema. São temas que a gente coloca em debate, né? Acontece mesa redonda, fórum, roda de conversa, né? Com professores, né? Com diversas pessoas, né? Que atuam na comunidade, né? Na área da música, mas também em outras áreas também. Porque a ideia é de estimular, principalmente o lado educativo, né? A educação, de que a música ela tem esse poder, né? de transformador. Então, outra coisa que é interessante é a arquitetura. A gente mistura a arquitetura, né? Local com esse trabalho, onde geralmente a gente apresenta na igreja. A igreja tem uma história, né? Que além da história tem a sua construção, né? Que é um ponto turístico da cidade. Na Cacimba do Conselho tem uma história. Tem os casarões do centro antigo, né? Que é o cultural, né? Que também tem uma história. Então a gente leva esses eventos para esses locais para que também haja um diálogo com a música instrumental, e também há um momento também de que trazer esse conhecimento, trazer esses momentos de informações, né, sobre aqueles espaços, né? Então assim é muito interessante que a gente vem fazendo, né? Mas tudo isso assim através, né, do carro-chefe, que é a música instrumental. Qual é o maior desafio em manter o festival como o FEMUSA vivo e relevante? A gente sabe que o festival ele requer um recurso para manutenção que é alto, né? Então assim, o desafio já tem, que é o esforço da gente, né? Que é a nossa intenção enquanto equipe, mas acima disso tem um lado também, que é o lado que é o recurso, né, financeiro. A gente precisa de apoio financeiro, né, patrocinadores, para que também a gente possa atender de forma qualitativa todo o processo, todo o festival. Além também dos nossos parceiros que vêm de outras cidades para se apresentar, né? Uma estrutura para as apresentações e também para os ouvintes, né? Para as pessoas que vão apreciar. Então, assim, precisa de uma estrutura, um apoio financeiro, patrocinadores. Então, esses são um dos maiores desafios, né? E a nossa... a gente está todo mundo alinhado, né? Os parceiros, pessoas, né? Também que, né, são os parceiros da comunidade. Então é isso. O maior desafio é o financeiro, que acaba a gente tendo essa necessidade mesmo de gastos, né? Como sua experiência como músico e professor influenciou a criação tanto do Espaço Cultural Dona Flora quanto do FEMUSA? Eu já tinha, antes do Espaço Cultural Dona Flora,
FEMUSA já tinha outros projetos que eu já desenvolvia na cidade, né? Com coral, né? Com aula de violão, né? Também fazia projetos como o Sarabaião, um projeto que eu tinha chamado Sarabaião, que tinha a proposta de desenvolver, valorizar a música baião, né? Os Gonzaga, e promover isso nas escolas. Então isso aí foi cada vez me estimulando, né? Mas teve um propósito, claro, os trabalhos cá com o FEMUSA, né? Como coloquei no início aí, que foi essa necessidade de contribuir com a cidade. O Dona Flora não teve assim, foi praticamente a mesma coisa. Eu encontrei, né, com duas pessoas, né, com o Cátia, com Bernardino Leal, que tinham um projeto. A gente já acabou juntando a proposta. Eu entrei com a parte artística, que eu tinha muita necessidade, tinha anseio de contribuir com a sociedade, né, educar através da música. Tanto eu fiz no meu TCC, uma das coisas que eu coloquei, educar através da música, né? Porque eu acredito muito na transformação através da arte, a arte musical nesse caso. Então, essa foi a oportunidade que eu tive. A Cátia, a Dina entrou com a estrutura local e eu entrei com a parte artística, né? Então a gente acabou, graças a Deus, dando certo os trabalhos, e foi assim. Lembrando que eu ia fazer os trabalhos, né, antes também, que foram me dando bagagem, né, para que esse projeto fosse desenvolvido, criado. Bagagem e estímulo, né? Bom, qual é o seu maior sonho para o Espaço Cultural Dona Flora e para o FEMUSA nos próximos anos? Olha, é tanto sonho, meu Deus. Uma das coisas que a gente tem no projeto é de que os jovens eles alcancem espaços, né? Por exemplo, eu tenho vontade. Hoje o projeto na cidade tem um reconhecimento da ação que ele faz. Ele precisa de um reconhecimento também do setor público, por exemplo, de apoio, né? E ter uma parceria mais efetiva, ter uma valorização maior, aonde tenhamos um quadro de jovens que a gente sabe que realiza projetos muito bem na comunidade, que impactam mesmo, mas precisa de um reconhecimento mesmo também, até mesmo financeiro, né? E uma aproximação maior, assim, apoio mesmo nessa questão de manutenção do espaço. A gente precisa disso, né? Outra coisa é o projeto, como disse, projetar, né, para outros locais, criar novas parcerias, intercâmbios, né? Eu espero isso, que cresça, que o projeto cresça, que transforme vidas, né? Que os jovens que hoje estão aí, né, dão continuidade a esse projeto, né? Que a gente cria, mas outros vão, graças a Deus, vão assumindo, né? A ideia é essa. E que as nossas ações elas sejam vistas realmente, né? Valorizadas, e que a gente consiga. Eu tenho muito vontade também esses jovens fazerem intercâmbios, né? Nacional, internacional, mesmo na busca de novas expectativas de vida, crescimento intelectual, sabe? Através das ações desses projetos, que a gente sabe que dá muitos resultados, né? Muito resultado mesmo na cidade e pessoalmente, né, aos beneficiários.